Olá, pessoal! Como falei para vocês na aula passada, hoje continuaremos a tratar de preconceito, mais especificamente da homofobia e da transfobia. Vamos entender um pouco mais esses preconceitos que, infelizmente, é a causa de muitas mortes e agressões no nosso Brasil. A maior parte dos preconceitos vem pelo medo e desconfiança do que é diferente. Portanto, a melhor forma de combatê-los é através do conhecimento. Nós precisamos entender e aceitar as diferenças e usar a nossa empatia, ou seja, nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. Vamos começar então entendendo esses termos. A homofobia designa um tipo de preconceito em relação às pessoas que possuem relações homoafetivas, sejam entre homens ou mulheres. A palavra homofobia vem do grego, e a junção dos termos homo, que significa semelhante igual, com fobia, que significa medo, aversão. Portanto, homofobia corresponde a qualquer ato ou manifestação de ódio, aversão, repulsa, rejeição ou medo, muitas vezes irracional, contra os homossexuais, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Bom, como vimos, fobia quer dizer medo ou aversão. Mas o que quer dizer trans? Quando usamos esse sufixo trans, que aparece nas palavras travestis e transexuais, estamos nos referindo a todas as pessoas que não se identificam com o seu sexo biológico. Essas pessoas também são conhecidas como transgênero. Vamos entender o que é isso. No âmbito da identidade de gênero, as pessoas podem ser caracterizadas de duas maneiras. Cisgênero, que é todo aquele que se identifica com o seu próprio sexo biológico, o sexo que nasceu. Por exemplo, um indivíduo que nasceu homem e se identifica com o gênero masculino. Ou uma mulher que se identifica com o gênero feminino. Ou pode ser também transgênero, que é todo aquele que não se identifica com o sexo biológico que nasceu. Por exemplo, uma pessoa que nasceu do sexo biológico feminino e se identifica com o gênero masculino, e vice-versa. O prefixo trans vem do latim e significa além de, para além de e do lado oposto. Dessa forma, o termo homem trans ou transmasculino é utilizado para se referir a pessoas que foram designadas mulheres ao nascer, mas se expressam e se identificam com o gênero masculino, e o termo mulher trans ou transfeminina em casos contrários. Além disso, existe uma diferença entre transexual e travesti. O termo transexual pode ser usado para se referir às pessoas que não se identificam com o seu sexo biológico e buscam se assemelhar com o gênero no qual se identificam. E elas podem fazer isso se utilizando de tratamentos hormonais ou cirúrgico. Um exemplo seriam as operações de mudança de sexo. Já o termo travesti se refere àquelas pessoas que não se identificam com o sexo biológico que nasceu, mas que não necessariamente buscam mudar suas características originais por meio de cirurgias ou de tratamentos. Outra coisa também precisa ser esclarecida. A identidade de gênero não tem nada a ver com a orientação sexual de uma pessoa. Um transexual pode ser tanto heterossexual como homossexual. Vamos entender um pouco mais. Por exemplo, um homem trans, ou seja, nasceu mulher e se identifica com o sexo masculino. Pode ser atraído por outros homens, seria homossexual, ou por mulheres, heterossexual. Espero que tenha ficado um pouco mais clara essa distinção. Mas agora vem a pergunta: de onde vem esse preconceito? Nesse caso, nós temos que voltar um pouco na história.
Nas civilizações antigas de Grécia e Roma, a homossexualidade masculina era praticada por muitos e vista de forma natural. Entre os romanos, uma sociedade guerreira, os casais de amantes homens eram incentivados como parte do treinamento e da disciplina militar. Na Grécia, a relação homossexual também se dava entre um homem mais velho e um jovem, entre 12 e 18 anos, e tinha como finalidade a transmissão do conhecimento. Quanto às mulheres, sabe-se muito pouco. Temos algumas informações a partir de fontes como a arqueologia e alguns escritos da autora e poetisa Safo de Lesbo, 630 a 570 a.C., de onde surgiu o termo lésbica. O preconceito e a intolerância contra a homossexualidade passaram a existir com o crescimento das religiões judaico-cristãs, já que, para elas, as relações sexuais tinham a única finalidade da procriação. No caso das relações homossexuais, a procriação não é possível e, por isso, era condenada. Porém, sabemos que a sexualidade é bem mais complexa do que isso. No mundo animal, por exemplo, as relações homossexuais são bastante comuns e muito estudadas. Isso derruba a teoria de que a homossexualidade seria um desvio de conduta ou uma promiscuidade ou mesmo um comportamento social aprendido, já que isso não pode ser aplicado ao mundo animal. Hoje se sabe que existe um fator genético, mas que não responde nem por 25% do comportamento homossexual. Porém, como se trata de uma tendência que nasce com o indivíduo, não se trata de uma escolha pessoal. E é exatamente por isso que falar em opção sexual não é o termo correto. Até porque, numa sociedade preconceituosa que dificulta e muito a vida dos homossexuais, por que alguém iria optar por essa forma de relacionamento se fosse possível escolher? Ao longo da história, a homossexualidade foi considerada uma patologia, doença mental, problema genético e uma aberração. Muitos homossexuais foram forçados a viver em clínicas psiquiátricas e foram submetidos a inúmeros procedimentos, como castrações, amputações, torturas psicológicas e físicas até a morte. Mas mesmo assim, ela sempre esteve presente em nossa história. Ninguém se sujeitaria a isso se pudesse evitar, não é verdade? O termo homofobia foi empregado pela primeira vez em 1971 pelo psicólogo nova-iorquino George Weinberg, em sua obra intitulada A Sociedade e a Saúde Homossexual, na qual ele afirma que são as pessoas homofóbicas que possuem problemas psicológicos, propondo, dentro de outras medidas, a retirada do termo homossexualidade da lista de doenças. Essa situação só mudou a partir da década de 80, com a descriminalização da homossexualidade por diversos países do mundo. Mas foi só em 1990 que a OMS, Organização Mundial da Saúde, retirou o termo homossexualidade do Manual de Diagnóstico e Estatística dos Distúrbios Mentais, que até então a classificava como desvio e perversão. Também foi abolido o termo homossexualismo, pois o sufixo ismo implica em um transtorno, algo a ser tratado. Existe ainda hoje cerca de 80 países onde a relação homossexual é considerada crime, e nos casos mais extremos levados à prisão perpétua ou à pena de morte. O lado positivo é que em 113 países a homossexualidade é autorizada, não necessariamente aceita pela sociedade. No Brasil, foram comuns também as internações em hospícios, tanto de homens como mulheres que gostavam de pessoas do mesmo sexo, para serem curados, entre muitas aspas. As internações aconteciam muitas vezes por ordem de parentes, que não queriam aberrações na família, mas a legislação brasileira foi avançando aos poucos. E desde maio de 2011, a união civil entre casais homossexuais passaram a ser permitidas, com os mesmos direitos dos casais heterossexuais. Em 13 de junho de 2019, o STF determinou que o crime de homofobia fosse incluído na lei do racismo.
Mesmo com alguns avanços, pesquisas recentes apontam para o Brasil como um dos países mais homofóbicos e transfóbicos do mundo, levando em consideração os ataques violentos sofridos pelos homossexuais, muitos resultando em morte. E quanto ao preconceito específico contra os transgêneros? A transfobia é qualquer ação ou comportamento que se baseia no medo, intolerância, rejeição, aversão, ódio ou discriminação às pessoas trans, por conta de sua identidade de gênero. Isso significa que o comportamento transfóbico desrespeita quaisquer agressões físicas, verbais ou psicológicas manifestadas com o intuito de coibir a expressão de gênero de transexuais e travestis. O contexto da discriminação resulta na exclusão social das pessoas trans, o que pode provocar nelas o sentimento de não pertencimento à sociedade. Além disso, a transfobia também desencadeia ações como crimes de ódio, onde a violência contra as minorias sexuais e de gênero acontecem unicamente pela orientação sexual e pela identidade de gênero do agredido. Como já comentei, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Mas, para além das vítimas fatais, alguns dados também mostram o quanto a transfobia impacta outros aspectos da vida. Segundo Vinícius Alexandre, coordenador do Grupo de Ação e Pesquisa em Diversidade Sexual e de Gênero da USP, estima-se que os índices de suicídio das pessoas trans sejam de 31% a 50%, apesar de não existirem dados oficiais sobre esse assunto. Mesmo dentro da comunidade LGBTQIAP+, os transgêneros aparecem com os maiores índices de depressão, ansiedade e outras patologias. Outras questões importantes são a educação e o mercado de trabalho. Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, estima-se que 90% das mulheres trans e travestis no Brasil têm a prostituição como única fonte de renda. Em relação ao restante, apenas 4% possuem emprego formal e 6% emprego informal. Os dados mostram a dificuldade de inclusão dos transgêneros no mercado de trabalho, bem como a dificuldade de qualificação profissional dessas pessoas, em vista da exclusão familiar e escolar. O mesmo estudo mostrou que, em média, aos 13 anos de idade, as pessoas transgêneros são expulsas da casa pelos pais no Brasil, tendo como consequência a grande evasão escolar. Cerca de 72% delas não possuem o ensino médio completo e apenas 0,02% estão na universidade. Além disso, cerca de 90% dos transgêneros já sofreram alguma forma de discriminação ou estigma. É importante ressaltar que esses dados não são oficiais, pela falta de inclusão dessas pessoas em levantamentos de dados por parte do governo. O IBGE, por exemplo, não possui estatísticas sobre pessoas trans em seu censo. Diante dessa realidade, vemos a importância de manifestações e movimentos sociais dessa parcela de cidadãos, como, por exemplo, a Parada Gay, que pretende denunciar violências contra esse grupo, ao mesmo tempo que lutam por reconhecimento da sociedade e pela criação de leis para a comunidade LGBTQIAP+, a fim de oferecer a cidadania plena para todos os cidadãos. Finalizamos a nossa aula por hoje. Semana que vem trataremos da questão do racismo. Discutiremos quais são as origens, as lutas travadas no passado e nos dias atuais e o que tem sido feito para combater esse preconceito. Até lá. Espero vocês.